Olá, gente, bem-vindos. Aqui quem está falando é Marcos Klein. Estamos continuando nossa semana de aulas da Estudarte UFRJ, uma mostra onde selecionamos trabalhos para apresentar no YouTube da Escola de Educação Física e de Esportes. Nessa semana, nós estamos fazendo aulas com professores incríveis, né? Que todo mundo está amando a aula até então. E pegamos professores de fora da faculdade, pegamos professores dentro da faculdade, inclusive alunos da faculdade, para ter a maior quantidade de troca possível, para a maior quantidade de diálogo possível. Hoje, nós estamos com a Aline Teixeira, né, que é uma professora do corpo docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Arte Corporal. Ela é obrigatória no curso, né? Você não pode passar pela EFD sem ter uma aula com a Aline. Ela é amada por todo o corredor da EFD, porque as aulas dela são planejadas, são organizadas, alto astral, e principalmente, pela minha experiência, muito desafiadoras, né? E para todo mundo. Então, hoje, o que vai acontecer aqui vai ser um bate-papo, né? Que separamos comigo, com a Aline, com o Enzo, e que vamos trazer pontos de vista diferentes sobre os temas que a Aline vai trazer para a gente. Eu, como egresso da faculdade, o Enzo, como um aluno que está no meio do processo, que está no meio do curso, e a Aline, como professora do departamento. Vamos lá, Aline? Boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui nesse momento. Então, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui nessa conversa, né, nesse evento, que é a primeira mostra Estudarte. Queria agradecer e parabenizar todos os alunos envolvidos, né, o Marcos Klein, que está na coordenação, mais o Ale Ribeiro e o Edu Quintino, que estão com você também na produção do evento, e agradecer por estar aqui para partilhar algumas experiências, né, com você e com o Enzo também. Acho que quando ele for falar, o Enzo se apresenta, ou você apresenta ele também, né? Então, para essa conversa, eu fiquei pensando de trazer inquietações e questões que estão mexendo muito comigo no momento, né? Então, assim, como tema, se é que uma conversa pode ter um tema, inicialmente já vem a pergunta: onde está a dança? Olhares, desvios e caminhos. Então, é para a gente estar pensando um pouco a partir dessa primeira questão e a partir, né, do desenrolar, né, da conversa, pensar na questão do olhar, já que a gente está nesse movimento o tempo todo se olhando, né, agora mais do que nunca, né, pensar nos caminhos e nos desvios possíveis, né? Então, assim, para esse encontro, a partilha ela gira em torno de uma série de inquietações que já tem me acompanhado nesses últimos tempos, né, em que nossos fazeres foram drasticamente modificados pela pandemia do novo coronavírus, né, nos mantendo distanciados. Então, no Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ, que comporta 3 cursos de graduação em dança, né, e um programa de pós-graduação, o ensino remoto foi a solução encontrada para que as atividades fossem continuadas. Dessa maneira, nessa nova experiência, né, nós ainda nos encontramos após 1 ano e 9 meses atrás das telas, né, tentando reinventar maneiras de aprender como continuar, né, e nada melhor do que a gente conversar e poder trocar sobre as nossas próprias experiências. Então, eu vou começar partilhando com vocês um relato de uma experiência de finalização de uma disciplina do período passado, né? E eu vou ler, que é um texto que eu escrevi logo depois dessa experiência. Então, 19 de outubro de 2021, último dia de aula do Laboratório Famílias da Dança, uma disciplina de investigação que tem o foco nas ações do corpo global. Deslocar, saltar, girar, cair, levantar, e isso em espaços reduzidos, o que exigiu, além da criatividade, adaptação, descoberta e invenção, né, por parte de todos envolvidos.
Trouxe nas limitações impostas pelo momento um novo olhar sobre si, sobre o outro e sobre a dança. Hoje, na avaliação prática final, eu pude ver alguns alunos pela primeira vez, depois de um período inteiro. A distância se potencializou em ausência. Para mim, a prática corporal é um diálogo atravessado por muitas vozes. No formato remoto, muitas vezes a minha voz é a única que eu ouço. E quando leio o chat, também é com a minha voz. Um silêncio ensurdecedor me paralisa. Acredito no jogo que acontece quando eu proponho algo e sou afetada pelo que o outro entende da proposta e executa. O outro modifica o que eu proponho e me mostra possibilidades que eu não havia pensado. O outro me alimenta. No formato remoto, isso não acontece. Algumas coisas se apresentam unidirecionais. A falta de troca mina o estímulo. A fonte seca. Me sinto seca, esvaziada e tento me alimentar de mim mesma. Acreditar que por trás de pequenas imagens e iniciais de nomes existem pessoas movendo é um exercício de fé, como diz a minha amiga Lara Seidler. Faço a minha parte, ou não. A minha parte só se completa na recepção do outro, então ela não se completa. Tampouco chega, atravessa a tela, bate e volta. Num processo de retroalimentação, vou me comendo e me expelindo até que não sobre nada. O que resta de dança em um corpo invisível? Só imaginar a presença do outro aciona algum dispositivo afetivo? Que memórias acessar com esses fantasmas que não se mostram? Que rastros seguir? Eu, comigo mesma, em um espaço reduzido, refletida em uma pequena tela. O que resta em mim de um corpo dançante? E depois de quase 2 anos de tela, de danças realizadas em telas, ao vivo ou gravadas, a pergunta ainda se mantém latente. Onde está ela, a dança? Está no corpo? Mas se tudo é corpo, ela está em tudo? Entre corpos humanos e não humanos, sujeitos e objetos, a dança pode acontecer sem interferência humana? Mas quem diz o que é a dança e quem dança? Esse acho que é um pontapé inicial para a gente começar a conversa, né? Que eu acho que tem muito do que tem me afetado com algumas experiências e as questões, né? Que elas estão aí borbulhando para a gente e que a gente também não precisa pensar nas respostas, né? Mas como que essas questões elas fazem com que a gente se mova, com que a gente movimente, né, o pensamento e busque soluções, busque brechas, né, para a coisa continuar acontecendo. Acho que é isso. Posso passar a bola? Enzo, quer falar algo? Se apresentar, responder algo, trazer outra pergunta também? Diga aí. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Enzo Florentino, estou cursando agora, atualmente, o 4º período do bacharel em dança. E no período passado eu peguei essa matéria com a Aline de Laboratório de Família da Dança e, inclusive, foi na avaliação que foi uma das primeiras vezes que eu tive que abrir a câmera. Porque, assim, quando as aulas são práticas, eu normalmente coloco a aula no celular e coloco do meu lado para poder conseguir ouvir. E aí eu dou uma olhada na câmera e consigo fazer ali de algumas vezes, né? E aí quando é alguma coisa mais assim teórica, eu coloco no computador, porque eu não tenho muito espaço, e, enfim. Eu achei muito... me tocou bastante, mesmo tendo essa distância, né, de ouvir a Aline comentar sobre como foi a experiência dela, a visão dela sobre não só dessa avaliação, né, mas do remoto em si. E, assim, para mim foi muito desafiador, de verdade, né? Eu, como uma pessoa que estava na avaliação, foi muito desafiador também, porque, tipo, eu penso em... Eu acho que eu penso demais, essa é a questão, né? E eu penso, caramba, a professora, eu não abri câmera em um momento, porque eu tinha vergonha também de... Existe essa vergonha, existe, infelizmente existe, de, tipo, não só de mim, mas todos os alunos, tipo, a gente tem um grupo no WhatsApp, todo mundo fica com vergonha de perguntar alguma coisa. E aí existe essa coisa do tipo, caramba,
abrir meu áudio para perguntar uma coisa, e se eu fosse ao vivo seria muito mais tranquilo, porque ela ia estar olhando para mim e ela fala assim, olha só, faz dessa forma. Ou então também seria muito mais fácil de perguntar alguma coisa pessoalmente, né? E aí, na hora da avaliação, eu falei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa errada e eu tenho certeza disso. E, enfim, fluiu tal, e assim, além da prática, né, teve a parte de escrever, que ela falou para a gente escrever alguma coisa que teria significado ali naquela dança. Só que essa foi também uma das minhas dificuldades, porque eu ainda sinto muita dificuldade com essa questão da escrita na dança, porque, assim, pô, eu tenho 19 anos só, mas a minha vida toda em que eu dancei, eu não tinha, eu não pensava, né, nessa questão mais artística, eu demorei para me reconhecer como uma pessoa que é artista, né? Porque, por exemplo, assim que eu entrei na faculdade, eu falei assim, ah, gente, eu não sou dançarino, tipo, eu só danço. Mas quem dança é o... Eita, botei o microfone sem querer. Mas enfim, mas quem dança é dançarino, né? Quem dança é o quê? Então, eu lembro que foi até com a Alê que eu comentei isso, porque o Alê falou assim, ah, você dança onde? Eu falei assim, então, eu nunca nem dancei, assim, para se dizer, e como você nunca dançou? Eu falei assim, então, eu não faço aula normalmente, eu aprendi, eu sempre amei dançar. Então, assim, eu nunca perguntei o que que é a dança e tal, né? E, mas assim, eu lembro que, só para finalizar essa parte, mas assim, o Ali comentou essas coisas comigo e eu comecei a me questionar sobre várias coisas e, assim, eu nunca tinha dançado de uma forma diferente, com essa questão do sensível, essa questão de você entender o lugar onde você está, né? E, assim, a dança ser além do que você está só representando esse seu movimento, né? E isso já entra em outras partes do tipo, foi uma coisa que eu comecei a pensar muito quando comecei a faculdade, né? Que é tipo assim, pô, a dança é muito além de só mexer o corpo, né? Então, isso é muito óbvio pra gente que usa a dança, né? Que a gente que trabalha com a dança, que se diverte com ela, mas foi uma questão que foi batendo vários pensamentos, né? E como eu disse, eu penso demais, então, enfim, voltando ao que eu estava falando antes, na hora do exercício da avaliação, eu pensei, meu Deus, eu vou abrir meu áudio para perguntar para a professora uma coisa que pode ser óbvio, então não, estou com vergonha. Quando chega na avaliação, eu penso, meu Deus, eu vou abrir minha câmera e a professora não me viu o período inteiro e eu vou fazer alguma coisa errada, mas não tem certo nem errado nesse curso, então acho que está tudo bem, mas tem uma referência. E assim, e vai fluindo vários pensamentos e é, várias questões mesmo, né? Então, eu não consigo definir essas coisas como sendo assim, sei lá, é doido, entendeu? Eu não consigo definir direito. E é isso, vou passar a bola para quem for falar dessa vez, né? Professora, você pode me perguntando as coisas que eu vou te respondendo, porque eu tenho várias coisas para dizer, eu tenho certeza que vai totalmente bater os assuntos. Né? O meu maior desafio, né, com o remoto durante esse tempo, né, é porque eu sempre trabalho fora de casa, né, dando aula, fazendo aula e tudo mais. Saio de manhã e volto de noite. E eu sempre tomei a minha casa como refúgio, né? Então, era o lugar onde eu estava protegida de certa forma, né? É o lugar que eu é o lugar de descanso, é o lugar do aquietamento, né? É o lugar do zero. E com esse período pandêmico, né? A minha sala e meu quarto viraram um local de trabalho, sala de ensaio, local de dar aula, local de fazer aula e estar sempre olhando para uma tela, como a Aline falou, né? E é um exercício que foi muito duro, porque é o que o Enzo falou, né? Estar exposto muito tempo. Nós estamos acostumados, eu acho, né? Quer dizer, eu estou acostumado. A gente tem períodos que estamos expostos e há períodos que não estamos expostos. Quando a gente vai para uma aula de dança, aí o professor está te olhando, você está exposto ali, ele está te vendo. Mas aí você sai da aula, você volta para a sua privacidade, né? E aí, o modelo que está atualmente, né? Eu, pelo menos, eu fico 16 horas seguidas nessa sensação de que estou sendo exposto,
né? Que alguém está me olhando, vendo alguma coisa, que estou sendo observado, seja como professor, seja como aluno, seja como pesquisador, seja como qualquer coisa, inclusive um improviso. E juntando essa sensação de exposto com esse espaço que foi ressignificado, acaba tendo essa canseira que a Aline estava falando, né? E aí essa canseira chega até os alunos também, né? Porque o nosso curso de dança, né, independente de qualquer um dos 3 cursos que a gente faça, o curso de teoria da dança, o curso de bacharelado em dança e o curso de licenciatura em dança, a nossa faculdade é movida pelo afeto, pelo contato, pelas relações, pelo estar junto. É isso que faz diferença na nossa faculdade, né? Chegar lá e encontrar as pessoas no corredor e conversar com o professor e ver pessoas, né? E uma coisinha que acabou se perdendo foi justamente essa troca, né? O local do encontro, né? O professor chega para encontrar, só que muitas das vezes, né, não tem ninguém para encontrar. Essa é a lacuna, né, que tem acontecido. Uma coisa positiva que eu acho que aconteceu nisso tudo, né, que a gente não pode observar tudo negativo ou tudo positivo, né, é que isso mobilizou a que, por exemplo, os professores do departamento tivessem outras ideias criativas para montar as suas aulas, né? Enquanto lá no presencial, né, a gente tinha uma aula voltada mais para o físico, né? Para a corporeidade, para as valências físicas. Durante esses 2 anos, muitas atividades novas que eu não tinha feito no presencial, fizemos muito. Como a escrita automática, que é quando você sente algo e começa a escrever sem parar. A questão de olhar para a fotografia, para o áudio, para vídeos, para filmes que normalmente nós não faríamos no nosso dia a dia, né? Teve uma matéria que assisti a Pina Bausch. Será que eu teria procurado isso? Teve uma outra disciplina que, inclusive, foi com a Aline, que foi de apreciação coreográfica, que o período teve uma temática, né, com coreógrafos negros, né, ou afrodescendentes. E eram profissionais que eu nunca tinha ouvido, né, independente de qual motivo, mas que foi muito bom de ter olhado outras perspectivas, outras coreografias, outros movimentos. Então, acho que isso é um ponto positivo, né? E é isso. Não, na verdade, assim, essas minhas inquietações, elas vieram muito, não para falar o que é bom e o que é ruim, né? Mas como a gente está há muito tempo nesse lugar já, né? Não tem como isso não afetar a gente de alguma maneira, né? Então, assim, eu fico pensando que isso que você falou, Marcos, com relação a gente trazer outras possibilidades, é porque, assim, a gente não existe, quando a gente começou a pensar nesse ensino remoto, né, nessas aulas no ensino remoto, não tem como a gente simplesmente pegar o que a gente fazia em sala de aula e realocar num outro espaço. Então, é todo um estudo de o que a ferramenta, o que a tecnologia me proporciona, o que eu posso estar trabalhando nesse momento de maneira que eu consiga ter uma troca com o outro, né? Então, assim, não posso ver vídeos muito longos, né? Como que eu trabalho também essa ideia do... Tem muita gente que tem gente que tem Wi-Fi em casa, tem gente que fica no celular, tem gente que tem um pacote de dados. Então, como que a gente organiza também todas essas necessidades, pensando que a gente precisa ter um acolhimento de alguma maneira do aluno, né? Então, assim, nem todo mundo está na mesma situação. Então, como que a gente vai adaptando e adequando, né, as necessidades, né, dentro desse novo formato? Então, assim, não teria como ser diferente, né? Todo mundo teve que se reinventar de alguma maneira, né? Tanto os professores, os alunos, as coordenações, os técnicos, todo mundo que está nesse formato remoto teve que se reinventar, teve que descobrir novas possibilidades dentro da sua área de trabalho, dentro do seu campo de conhecimento.
né? Então, assim, tem uma outra coisa que você falou sobre o estar exposto. A gente está exposto o tempo todo. Só que tem uma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente está lá na sala de aula e está todo mundo junto, a gente se olha e a gente tem a possibilidade desse olhar percorrer por muitos lugares, por muitas pessoas, pela sala, pelo detalhe da janela, se tem um pôr do sol ou se o sol está batendo muito forte, se tem gente, se você está dentro da sala e tem um monte de gente fazendo barulho do lado de fora do corredor. São tantas coisas que te atravessam que essa ideia de estar exposto, ela não fica latente, mas a gente está exposto o tempo inteiro. A gente tem uma perspectiva de olhar, mas quantos olhos estão olhando para a gente? Né? Então, quando a gente está ao vivo, né, no encontro, a gente tem muito. É como se a gente tivesse muito mais exposto. O que acontece quando a gente está na tela é que a gente também está se vendo. Na maioria das vezes, quando eu estou numa sala de aula com outras pessoas, eu estou me percebendo, eu estou percebendo o outro, eu vejo o professor, eu vejo meus colegas. Se tem um espelho, às vezes eu vou para lá ou não. Mas eu não fico me olhando o tempo inteiro. Aqui, esse fato de você se olhar o tempo inteiro, várias coisas acontecem, né? Desde a própria ideia de você estar se criticando pelo que você está olhando, você está se vendo o tempo inteiro, falando, não, mas isso não é legal, não, mas isso não está certo, mas isso... Então, assim, todos esses julgamentos, eles acabam que não são... podem chegar a ser até prejudiciais mesmo, né? De você estar se olhando o tempo inteiro e quando você consegue ver outras pessoas, essa energia ela se dilui um pouco. Esse olhar ele divide a atenção, né? Então eu fico um pouco nesse lugar também pensando, por exemplo, quando eu só me vejo, né? Eu fico, tá, tudo bem, né? Mas como que eu me alimento, como que eu troco, né? Porque eu acho que tudo acontece na troca, né? A gente não tem esse pensamento unidirecional. Eu sou professora, eu tenho poder, eu ensino, os alunos aprendem. Não tem isso, né? A gente só as coisas acontecem porque tem esse movimento de bate e volta, né? Tem essa conversa, esse diálogo. Então eu acho que isso é muito importante para todos, né? Para todos. Então, assim, e com relação a abrir ou não a câmera, eu sei que às vezes entram várias questões. Às vezes eu tenho vontade de fechar minha câmera, às vezes eu estou tendo uma bagunça, meu filho fez uma bagunça, aí ele aparece aqui, mãe, eu quero isso, quero aquilo. Então, assim, tem as interferências de casa. Às vezes você mora num lugar onde tem muitas pessoas, as pessoas não estão fazendo silêncio, ou às vezes o espaço que você tem é muito pequeno. Então, tem várias questões que entram em jogo quando você está no ensino remoto, porque você está no seu espaço íntimo, né? O espaço que você falou do refúgio, às vezes é um espaço que você não quer compartilhar, né? Porque ele é seu, ele é seu recanto para você estar vivenciando uma outra experiência ali, né? Então, como que a gente teve que se adaptar e abrir mão desse lugar de intimidade, né? Então, tudo que antes era íntimo, agora é público, né? Não tem mais essa diferença, né? A gente abre, às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou na sala, estou na cozinha, estou escovando o dente, e a gente está numa câmera, né? Para conversar com o outro. Então, e assim, com relação a isso que você falou, Enzo, de ter vergonha de abrir o áudio e perguntar, de abrir isso aí é muito natural, assim, a gente ficar com receio de falar e a gente ficar assim, será que o que eu vou perguntar é óbvio ou é banal? Mas você não tem que pensar nisso. Eu acho que se existe um questionamento, né, se tem alguma coisa que está mexendo, que está te incomodando, que está te... Então é importante que você externalize isso, né? E eu como professora, eu estou aqui para isso. Muitas vezes, a maioria das vezes, não estou para dar uma resposta, mas para conversar sobre, para trocar, para dar, né, para falar, para de repente não ter, nunca vou te mostrar um caminho, mas dependendo do contexto, poder te mostrar algumas possibilidades. Ó, tem esse caminho, esse, aquele, as escolhas vão ser sempre suas, né? Mas isso de querer abrir o áudio, abrir o que for, né? Eu acho que eu
falo por mim, assim, como professora, o que eu mais quero é isso, é escutar, é trocar, é conversar. E não existe pergunta óbvia ou banal, né? Eu acho que se ela apontou, se ela aconteceu, é uma pergunta que ela merece ser externalizada, mesmo que ela não consiga ser respondida, né? É importante jogar as coisas para o universo e ver o que ele vai trazendo, né, para gente. É isso. Quer falar? Conversa aí comigo também. Então, depois que. É sempre uma coisa momentânea, né? Tipo, sempre quando eu paro e penso, assim, foi acontecendo isso conforme o tempo foi passando, os períodos, né? E esse período, agora eu já entrei e falei assim, cara, eu preciso mostrar que eu tô participando, né? Também não vou mentir, óbvio que já teve vezes que, tipo assim, eu tava com a câmera ligada, e aí, tipo assim, aí bate aquele cansaço, e a gente vai lá e desliga a câmera, e aí, tipo, dá uma relaxada, presta um pouco menos atenção, se dispersa com a parede ou com a cor da parede do quarto, com alguma coisa que tem, né, no ambiente que a gente tá, né. E aí, enfim, entrou esse período, eu já pensei, cara, eu preciso mostrar que eu tô participando, né, então, perguntar e abrir a câmera, eu acho que se tornou uma parada muito significativa, né? Pelo menos para mim, é muito. Você entra numa aula, assim, pelo menos eu tenho essa sensação. Você entra numa aula online, você entra, ok, tá a câmera do professor, como da maioria das vezes ou sempre ligada, e aquele universo ali, que um monte de aluno assim, tipo, no Zoom, né? Fica um quadradinho, fica um monte de coisa assim, só a fotinha das pessoas e outros nem tem fotos, aí tipo assim, você fica, caramba, né? Aí você vai lá e você liga a câmera. Ou então, por exemplo, na última aula, que foi segunda-feira agora que você tava, né, de técnica, que eu entrei e falei assim, caraca, um monte de câmera aberta. Eu já ia abrir a minha, mas eu penso, cara, aí já fico assim, cara, eu preciso ligar, me sinto pressionado para ligar, né? Tem uma coisa dessa. E aí, enfim, eu comecei a pensar mais sobre a questão de, ai, nossa, vergonha de perguntar. E assim, eu começo a pensar outras coisas, aí eu entro numa conclusão. Acho que realmente não tem sentido eu ter vergonha, e é isso. Vou tentar melhorar em relação a isso, né? É isso. Com essa questão de abrir câmera tem muito a ver com a abertura do que eu quero expor ou não, né? O que a Aline falou sobre o não querer, às vezes, querer compartilhar o nosso íntimo, né? E acabou ficando tudo público. E no comecinho também tinha muita vergonha no começo de abrir a câmera, né? Mas também eu coloco na minha cabeça que as pessoas não, assim, de maneira geral, não estão olhando diretamente para você, né? Acho que a única pessoa que está olhando, e acho que nem ela ou ele consegue olhar para todo mundo, é o professor, né? Ou a professora, né? Cada um. Eu não consigo enxergar no meu telefone quando está a telinha muito pequenininha, né? Mas eu entendo a importância de estar com a câmera aberta, porque eu, como professor, já dei aula para diferentes pessoas, né? Alunos, não alunos da faculdade, não da faculdade, e percebo que é um costume diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, eu dei aula de dança criativa, né? Na Semana da Saúde do Estudante da FRJ. E, evidentemente, não eram alunos da dança, né? Eram alunos de N cursos, jornalismo, biologia, ciências agrárias, enfim, todo mundo. E aí, quando eu entro para conversar com essas pessoas, todas as suas aulas deles, no caso, são expositivas, o que não tem problema nenhum, mas são unicamente expositivas, né? São teóricas com o professor explicando, e todo mundo com a câmera fechada e desligou, e é isso aí, né? Quando você dá aula e nossa aula de dança, de movimento, ou o que for, depende necessariamente de estar observando o outro, e não só pelo exercício em si. Ah, porque eu quero ver a pessoa fazendo um determinado exercício. Não é isso. É que eu sinto, né, e já os outros professores da FECHATA já me falaram isso, é que você mede a turma visualmente como referência. Ah, todo mundo tá cansado, todo mundo tá comprando a ideia, todo mundo tá acompanhando o que eu tô falando, ou todo mundo tá com cara de blasé, tipo assim, ninguém entendendo nada.
quando você explica alguma coisa, e aí de 10 pessoas, 5 fazem uma cara, levantam a sobrancelha, é porque não entenderam. E aí você explica de outra forma, com outro exercício e tudo mais, né? Então eu acho que quando tem essa voz que é só a sua, que é a da Aline, no caso, que ela falou, que ela só se ouve, aí eu acho que o que eu sinto é que você perde a referência, o termômetro, né? Que te indica se o seu planejamento está indo corretamente, né? O caminho está sendo adequado para aquela situação, né? É isso que eu sinto como professor, né? Enfim. É porque, assim, a gente, quando você vai dar aula, você vai preparar uma aula, por exemplo, no curso de dança, né? A gente tem o planejamento de um período, então a gente faz um cronograma e a gente prepara as aulas, o que vai ser a cada dia, os assuntos, né? Mas sabendo que, mesmo a gente fazendo um planejamento, pensando como que eu vou começar a aula, vou começar assim, vou trabalhar assado, vou fazer essa sequência, vou dar essa proposta, esse termômetro que você falou é o que faz com que a gente flexibilize e altere esse planejamento. Né? Então, assim, a gente tem um planejamento como base do que a gente vai trabalhar, mas o que acontece na hora é completamente diferente, porque depende muito da resposta. Então, assim, quando você está ao vivo, você está vendo o que está acontecendo, então é isso. Você vê se está acompanhando, se não está acompanhando, se a proposta se entendeu, e aí você repete, você fala de novo, então tem uma série de coisas que vão acontecendo ali que você consegue responder. E aí, quando você não vê e não escuta, fica mais difícil. Você fica, não, tudo bem, tá indo, mas às vezes a pessoa fala que tá indo, que tá entendendo, porque ela não quer falar nada também. E aí você continua, e muitas vezes acaba que muitas pessoas podem acabar passando por um determinado conteúdo sem ter esgotado ele, ou sem ter tido um entendimento mais amplo, né, do conteúdo, né, por isso, né, por esse fato da gente não ver. Se estivesse na sala, com certeza, eu tô vendo, né, então a coisa fica mais. E é isso, né? A gente é muito visual, né? Então a gente acaba indo para esse lugar. Tem uma coisa que eu queria também falar, voltar um pouquinho, que o Enzo começou falando, né? Quando ele entrou na faculdade, e que você pensa demais, e que toda essa ideia de você. Desse lugar sensível, né? Eu fico pensando, assim, até por experiência própria, assim, quando eu entrei na faculdade, eu fiz o curso de dança, né, eu fui aluna do curso de dança, então, assim, quando você está em experiências fora da faculdade, em muitos lugares, assim, em escolas de dança, ou em alguns lugares que você vai tá tendo esse primeiro contato com dança, muitas vezes a aula, ela tem aquele formato diretivo, né, que é demonstrativo, aonde o professor mostra os movimentos e que o aluno reproduz, né, da maneira dele, mas que ele reproduz. Então, nessa relação de reprodução, entender a criação é mais complexo, né? Mesmo que a gente saiba que, assim, não tem como você reproduzir fielmente. Você está recriando porque você está adaptando aquilo para o seu corpo. Mas você não criou aquela sequência de movimentos, assim. Então, o que eu preciso acionar? Como que eu trabalho essa questão da criatividade? Né? Por que caminhos que eu posso ir para poder criar uma sequência com um tema específico, por exemplo? Né? Então, assim, na universidade, a ideia é que você possa conhecer possibilidades, se reconhecer em uma dessas possibilidades ou em muitas, né? E acho que uma das coisas que é mais importante é você conseguir vivenciar um processo de autoconhecimento, né, do seu próprio corpo, do seu próprio fazer. Então, o pensar a dança aí vai estar nesse lugar de você ter o entendimento do seu movimento, você entender, isso aqui, o meu punho faz uma flexão, e ele faz um movimento que eu não sabia que fazia. Então, quando você vai estudar anatomia, você percebe a quantidade de movimentos que o corpo faz e que a gente, às vezes, não faz porque, né, não está no nosso cotidiano, não está no nosso, né, naquele momento. Então, assim, você vai descobrindo o que seu corpo faz e, aos poucos, você vai descobrindo o que te inspira, o que te instiga, o que te estimula, o que faz com que você queira se mover. Então, assim, esse caminho de descoberta, né,
que eu acho que é o mais importante e que vai se dando, né? No caminho de você ir conhecendo possibilidades, de você ir se conhecendo, conhecendo o seu movimento e construindo o seu próprio caminho, né? Ganhando autonomia nas suas escolhas, no seu fazer, na sua criação. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu estava numa aula, vai ter uma avaliação de improvisação. E eu falei, e aí, o que eu vou fazer? Eu não sabia improvisar, eu não sabia. Eu falei, como é que eu vou improvisar? Até então, a minha vivência vinha de reproduzir coreografias, movimentos de aula. Então, assim, eu não tinha esse entendimento da criação, não tinha ferramentas para isso, né? E aí, é lógico que eu fui ensaiando a minha improvisação, né? Eu fui falando, não, acho que esse movimento fica legal, aí eu junto com esse daqui. Então, assim, quando eu fui fazer minha primeira prova de improvisação, eu fui com um mapa de coisas que eu ia fazer na hora, né? E que se aparecesse alguma outra coisa para interferir, tudo bem. Mas é porque, assim, eu não tinha ideia desse caminho, né? Desse percurso para onde que eu vou. E depois de um tempo, você começa a se conhecer e você começa a ver as possibilidades. Você mesmo vai criando os seus padrões de movimento, né? Você vai criando os seus problemas e as suas soluções para sair daqueles problemas. Então, e aí a coisa começa a acontecer, e aí quando alguém fala assim, a prova vai ser uma improvisação. E aí, tá, mas qual é o tema? Aí você já olha para o tema e fala, tá, o que pode propiciar eu desenvolver aquele tema? Então, as coisas já começam a se conectar. Né? E às vezes assim, você ouve uma música e fala, nossa, essa música me estimula muito a trabalhar uma dinâmica suave, uma dinâmica forte. Então, assim, como que as outras coisas também, todo esse entorno de elementos, né, que não é só o movimento, como que eles vão te atravessando e vão te ajudando vão te ajudando nessas construções, né? Que seja de uma coreografia, que seja de uma improvisação, que seja de um percurso, né? É isso, acho que é aquele momento, né, de acalmar o coração. Eu comecei a assistir umas aulas, assim, e eu tô super... Sabe quando você assiste aula e vem um monte de informação e você fica assim... E aí tem um trabalho que eu tenho que entregar, que é assim, não, você tem que relacionar as coisas que foram abordadas aqui na aula junto com o seu projeto que você apresentou. Aí eu olho e falo assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou relacionar? E aí, assim, só que eu acho que tem um momento que é um momento que você vai recebendo, sabe? Você vai recebendo aquelas coisas, você vai enchendo o seu pote. E aí vai chegar um momento que você vai pegar uma peneira, você vai colocar aquelas coisas numa peneira e você vai ver o que fica e o que vai. Então, eu acho que é a gente também não se cobrar de ter todas as respostas e de ter que fazer tudo, mas a gente também receber. Eu estou no momento agora que eu preciso receber um pouco mais do que dá. Então, você recebe um pouco mais, vê como que aquilo te mobiliza, e no decorrer do percurso você vai vendo o que fica e o que vai dessa experiência, né? Disso tudo. Mas a gente só vai encontrar o caminho caminhando, né? É isso. E aí, só adicionando para o que a Arine falou, que o que me tocou foi a palavra autoconhecimento, né? Porque quando você chega na faculdade, na verdade, tem muita gente ainda que não sabe que existe uma graduação em dança, né? E quando descobre, a grande pergunta que vem é o que se dança lá, né? O que se faz lá, né? É balé, é contemporâneo. Eu sou do hip hop, posso? Sou do Vogue, eu posso? E já vou dando spoiler do que você pode, né? Aí tô falando para o público, né, que independente de qual modalidade você tem preferência, né, você pode entrar na universidade de dança. Mas aí sempre perguntam o que se dança lá. E quem passa do quarto período por aí vai descobrindo que, na verdade, essa pergunta não tem resposta, né? A universidade de dança, a palavra dança, na minha concepção, é uma pergunta, né? A dança não é uma resposta. Então, você passa 4 anos e meio, descobrindo tudo o que você pode fazer, né? Você passa os 4 anos e meio descobrindo que
o que você sabe é muito válido, mas que a pedra preciosa são as coisas que você nunca nem viu, né? Coisas que você nunca nem leu, coisas que você aprende. Nós aprendemos tantas matérias diferentes, né? Que você vai construindo ao longo do tempo. Temos história, temos filosofia, temos música. E tem gente que chega, né? E que não necessariamente todo mundo tem o mesmo conhecimento, a mesma bagagem. Na verdade, ninguém tem a mesma bagagem. No primeiro período, né, a Aline, por muito tempo, ela dá a matéria de técnica geral, que é a primeira matéria de técnica da dança na faculdade, né? E é a turma que você vê a maior diversidade de pessoas, né? Eu lembro do meu primeiro período, que é uma turma enorme, né? E todos são diferentes. Você percebe como cada um vem de um lugar diferente, né? E como cada um abraça com tanta força de onde vem. E aos poucos você vai vendo que cada um vai despertando um interesse de pesquisa diferente, que é para você, às vezes, você nem ficar motivado. Mas você vê o brilho no olho de cada pessoa, né? Eu conheço meus colegas, evidentemente, da minha turma, e você vai percebendo como eles são diferentes de como eles eram no primeiro período, né? Eu vou para cada pessoa e pergunto: o que você está fazendo hoje? E normalmente é uma coisa que não fazia antes, são outras coisas. A resposta comum é: eu descobri isso e aí eu aprofundei nessa pesquisa, né? E aí vem uma outra pergunta de calouros agora, né? De pessoas que já estão dentro da faculdade. O que eu tenho que pesquisar, né? Tipo assim, o que é uma pesquisa em dança, né? Eu sou monitor de metodologia científica, né, na faculdade. E o meu trabalho primordial é ajudar o aluno, né, a descobrir o que ele quer fazer. É esse o meu papel. Eu não respondo dúvida, eu não respondo exercício, eu não corrijo exercício, porque isso só tem o professor, né? Mas todo mundo que vem para mim perguntando a mesma coisa: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pesquisar? E aí meu trabalho é direcionar para que essa pessoa, né, ele ou ela, descubra, né? E é difícil, não é fácil, né? Então acho que faculdade de dança é autoconhecimento total. Olha, concordo muito sobre essa questão de que a faculdade de dança é essa questão do autoconhecimento, né? Professora, você ia falar alguma coisa depois do Marcos? Ou posso só puxar? Posso continuar então? Eu queria, não, assim, não tem muito a ver com esse assunto, mas engloba essas coisas. Eu queria jogar, assim, né, umas experiências que, bom, vocês comentaram, né, o Marcos comentou, porque muita gente não sabe que existe a faculdade de dança, né, e muita gente se pergunta o que dança lá. Isso foi até uma parada para mim, né, eu falei antes, só que eu também não concluí, sai falando muita coisa, que quando eu entrei, eu pensava, caramba, eu não danço, eu não sou um dançarino, né? Porque eu nunca tinha feito uma aula, assim, de... Essas aulas normais, de você chegar, o professor dar uma coreografia, você pega, se você pegou ok, você não pegou, você sai, né? E, quer dizer, você pegou ou não, vai fazer a aula, né? Enfim. E eu nunca nem tinha feito isso. Quando eu cheguei na faculdade, que eu pensei, quer dizer, quando eu passei, eu pensei, vai ser tudo diferente, né? Porque eu vou começar a ter essas experiências, né? Mas aí as pessoas que eu conversei me alertaram, pô, não é bem assim, tal, tipo, é bom você fazer algum tipo de aula e tal, enfim. E assim, eu não pensava, né? E um despertador aqui. Eu não pensava que seria essa questão artística. Eu estou tentando organizar a ideia porque é uma coisa meio confusa que eu vou tentar explicar. Mas basicamente assim, no online, né? Acho que vou dizer por mim.
né? Que é até a questão que eu ia trazer para você, professora. No online, eu não sinto que eu sinto. É basicamente isso, né? Eu fiquei por um bom tempo ali, primeiro, segundo período, depois, no finalzinho do segundo período, que eu fui procurar alguma coisa para poder fazer, porque, bom, pandemia e, enfim, no início, quando as coisas iam começar, antes do Covid aparecer, eu tenho anotado aqui nesse caderninho, tipo assim, não vai estar fácil de achar agora, né, obviamente, mas eu anotei vários dias o que eu ia fazer, porque eu ia começar a aula tal, ia fazer isso no Comunidância, ia tentar entrar em lugar tal, e tal, 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 enfim. Só que tudo mudou. E aí, bom, na aula online, no primeiro período, uma aula que me chamou muita atenção foi corporeidade, né? Que era muito, assim, 100% da aula, a gente ter essa experiência ali do corpo, e aí você deita, arruma um lugar para deitar, e aí a professora comentava, tenta fazer isso, tal, 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 e aí perguntava, vocês estão sentindo assim? Vocês podem sentir isso, ou vocês podem sentir isso, ou pode sentir alguma coisa? E eu ficava desesperado. Era um lugar que eu ficava desesperado porque eu não sentia nada. Eu pensei assim, será que esse não sentir nada é uma sensação realmente? Tipo, ou será que eu tô só sendo insensível? Ou será que só não tô focando? E, enfim, eram pensamentos que surgiam e tentava desaparecer. E aí, assim, depois, eu tive várias experiências com isso, de não sentir nada. Recentemente, deve ter uns meses, eu entrei numa escola de dança, na Petit Dança da Tijuca, e, enfim, eu entrei para fazer aula de dança contemporânea, né? E balé contemporâneo também, só que para aprender, né? E assim, é aquilo, como eu não tinha experiência com nenhuma dança, quase assim, né? Nenhuma aula, então eu pensei, vamos começar por uma coisa que, querendo ou não, a faculdade de dança da UFRJ fala muito, né, da dança contemporânea, e aí eu pensei, posso melhorar nessas partes aqui para poder me dar melhor um pouco na faculdade e tal. E assim, a primeira aula que eu fui foi, assim, uma abertura de que eu tive várias perguntas na minha cabeça, né? Porque na hora eu tava nervoso, na hora eu não sabia o que eu tava fazendo ali, na hora tinham pessoas que eu olhei que eu falo, caramba, essas pessoas estão em níveis totalmente diferentes do meu, que é um nível que eu quero chegar e eu tô muito longe, então já bati um desespero. E assim, quando eu estava fazendo o aquecimento, o alongamento, o professor, ele estava lá ajudando a gente, e quando o professor, ele chegou perto de mim, que ele encostou em mim para me ajeitar, óbvio que depois que ele saiu de perto, né, eu desabei, eu entrei aos prantos, sabe? Porque era um lugar que eu queria sempre estar, eu nunca tive essa mentalidade de quando eu era criança ou mais novo, de virar para mim e falar assim, eu quero fazer uma aula de dança, né? Por várias coisas que a gente já sabe, né? Porque, bom, é dança, né? E, enfim, quando aquele momento passou, que eu cheguei em casa, eu falei com a minha irmã, eu não sou uma pessoa de chorar muito na frente dos outros, eu falei com a minha irmã, falei assim, cara, que eu chorei na aula porque o professor encostou em mim, porque eu não estava sentindo nada de direito, quer dizer, eu não sinto, por exemplo, na aula da faculdade porque é online, sabe? Talvez seria diferente se fosse presencial, e assim, um resumão de tudo, eu não sei se eu posso citar isso, mas hoje a professora mandou um exercício pra gente, né, de técnica geral, na plataforma. E assim, o exercício é basicamente a gente assistir um vídeo, que eu não vou lembrar agora o nome, é um nome meio de outra língua, não sei, né? E aí é um carinha lá, ele tá dançando, né? Durante o vídeo ele explica algumas coisas sobre a performance dele. E aí, ok, a gente assiste isso e depois os exercícios seriam basicamente a gente refletir sobre algumas perguntas que tem lá e depois a gente escrever sobre. E a última foi a que mais me chamou a atenção. Eu vou ler a pergunta, porque eu não vou saber direito. Só um minuto. Tá exatamente aqui já. A pergunta é, no caso, né, tá escrito aqui. Faça um desenho, tire uma fotografia a partir dessa experiência de pensar e ver dança. E aí, enfim, eu mandei, foi na hora que o Marcos mandou mensagem falando assim, vai ter aula da Nina. Eu falei assim, nossa, show, que eu já tenho até alguma coisa para perguntar para ela. E, enfim, eu fiquei pensando muito, eu falei assim, tá, mas o que é isso? Ok, mandei mensagem no grupo da professora, eu falei assim, professora, essa questão aqui, o que eu tenho exatamente que desenhar ou tirar foto? E ela falou assim, sua percepção sobre o dançar e é isso e tal. Aí eu, então,
Aí ela, com base no vídeo, então é um print do vídeo? Ela, não, é uma imagem que vai te dizer alguma coisa, ok. Vou te mandar exemplos. Quando eu pensei no exemplo, eu pensei que fosse fotos das pessoas, de pessoas fazendo poses ou performando através de uma foto mesmo, o que, que seria o dançar para uma coisa mais assim, mais elaborada, né? E ela me mandou 3 fotos. Uma foto foi o céu com vários galhos de árvores, assim, as folhas de uma árvore, o tronco das folhas da árvore. A segunda foto eu não consegui definir bem, eu não sei exatamente o que que é, só mostrando. É tipo parece uma cortina e tem alguma coisa branca. Eu mandei pro meu primo um print daquela foto, e ele falou assim, nossa, parece uma barriga com um véu em cima. Enfim, foi uma foto que eu ainda não sei dizer o que que é. E a terceira foto é uma janela, foto de uma janela, e assim, não é só a janela. É a paisagem que mostra a janela, um dia nublado, com algumas arvorezinhas, enfim. Eu fiquei totalmente perdido e eu comecei a me questionar muito, muito. Tipo, exatamente agora, tem, sei lá, 2 horas atrás, 3 horas atrás. Né? Eu fiquei desesperado porque eu não sabia, eu não sei ainda como eu vou fazer. Né? Porque eu não consigo me sensibilizar de longe. Tipo, eu sei que se fosse presencial, talvez essa atividade nem fosse existir, talvez fosse de outra forma, né? Ou, assim, porque, bom, aqui no online a professora dá um prazo para a gente fazer de outra forma, enfim, é essa coisa de adaptação. E aí, assim, eu fiquei realmente. Eu ainda tô sem o que saber dizer, né? Porque. Eu realmente não sei. Eu não sei me sensibilizar de longe. Eu imagino que muita gente não consiga ou também não saiba, né? E assim, é, parece que eu comecei a me perguntar também, né, sobre se dança realmente é pra mim, sabe? Uma coisa que eu não deveria nem pensar, sabe? Porque eu sei que eu gosto de dançar, eu sei que eu amo dançar, eu sei que eu quero seguir uma carreira com isso, mas eu não sei se tá dando pra entender, gente, porque assim, eu sou muito embolado nas minhas ideias de verdade, tipo, eu não sei quase tentar definir uma coisa mais concreta para tentar, né, perguntar, mas é basicamente isso. Tipo, em resumo, eu não sei me sensibilizar direito para fazer esses tipos de exercício online. E, assim, essa é a minha maior dificuldade com tudo. Falei bastante, é isso. Enzo, tem 555 questões na sua fala, né? São muitas. E que a gente não vai conseguir passar, nem assim, por perto de algumas aqui nesse momento, e nem durante uma semana, no próximo mês. Eu acho que é uma questão de processo, né? A gente entra numa universidade, é um processo que a gente vai viver, é o nosso processo de vida, né? Como que a gente vai lidando com as experiências. Vou começar pelo final. A avaliação. Essa atividade eu fiz junto com a Inês, porque a gente está com turmas separadas, mas a gente tinha, num primeiro momento, a gente tinha pensado em dar essa disciplina junto. Mas como a turma ficou grande demais, até para a gente conseguir dar uma atenção, a gente fez essa divisão, né? Só que assim, a gente se fala praticamente todo dia, a gente fala sobre a disciplina, sobre estratégia, sobre possibilidades, sobre qual a melhor maneira da gente tratar de determinado conteúdo na distância, porque no presencial a gente tem outras vivências, né? Então, assim, a gente troca muito. E aí, como a gente teve uma conversa com a turma inteira na segunda-feira, a gente não conseguiu se aproximar um pouco mais das pessoas. Então, assim, eu fiquei pensando, tá? O que pode me tocar? O que pode, assim, eu gosto muito de ver vídeo. Inclusive, adoro dar essa disciplina de apreciação coreográfica que o Marcos falou, porque é um aprendizado e porque, assim, eu consegui ver muitos vídeos, muitas danças, que se eu fosse esperar ver só no presencial, eu nunca veria. Tem danças que nunca vieram para cá, né? Outras que eu não ia conseguir ir no teatro, não ia conseguir bancar ir no teatro. Então, assim, e eu acho que tão precioso quanto a gente vê a dança, é a gente ver o artista falar sobre a sua dança, sobre o seu processo, né? Então, assim, esse coreógrafo, né, é o meu top de list que eu adoro, que chama Akram Khan, que ele é um inglês, mas a família dele é de Bangladesh, né,
Então, ele tem toda essa relação com... ele fala que ele é inglês, mas ele tem toda essa relação com a ancestralidade dele, de onde ele veio, né, quais são as raízes, né, e que são culturas muito diferentes. Então, assim, ele traz sempre muito, né, esses atravessamentos, né, desses lugares tão distintos. Então, assim, e ele tem uma fala, acho que assim, eu ouvindo ele falando, é um compartilhar de uma experiência de vida, né? Quando ele fala do tempo horizontal, do tempo vertical, né? Quando ele fala do tempo, que é o tempo ocidental, e do tempo oriental, que é uma outra maneira de encarar o tempo. Então, assim, eu acho que também você se dá esse tempo de digerir as coisas que vão chegando assim, e principalmente não querer racionalizar tudo, porque muitas vezes as respostas elas não vão se dar pelo viés racional, né? Outros canais vão ser acessados. Então, quando você vê ele dançando, ou alguma coisa que ele tenha falado, o que te toca? O que naquele momento pode te trazer? Né, que seja uma palavra, e aí pensar numa imagem, essa palavra me traz essa sensação, me traz uma lembrança. Então, essa ideia de trazer uma imagem está muito no lugar de que a gente está o tempo inteiro agora com imagem, né? Então, assim, aqui mesmo a mostra é uma mostra de videodança. Então, como que você direciona a sua dança para o vídeo? Né? Quantas danças acontecem quando você está fazendo um videodança? Porque tem uma coisa que está acontecendo aqui, tem uma coisa que é o que vai ser gravado, tem a coreografia, que é a edição. Então, são tantas coisas que acontecem depois de uma dança primeira. Então, quantas danças acontecem no vídeo, né? Então, assim, isso de você... Às vezes você vai ver e é uma coisa que vai te dar uma... mais por esse canal sensível, né, do que pelo racional, de querer explicar. Parece um pano com uma barriga. Então, aquilo te traz uma sensação? É um pano que te traz alguma leveza? É uma cor que te traz uma paz? Como você falou logo no início, a dança é muito mais do que movimento. Então, como que você extrai outras coisas que não seja só de um corpo dançante, né, que sejam desses outros corpos que estão aí? Então, assim, para finalizar, né, eu já vi aqui os minutos que a gente já passou, mas só para finalizar, isso que eu não queria deixar de falar isso com relação ao que você trouxe, né, eu não sinto o que eu sinto. E o que você trouxe de experiência de fazer uma aula presencial e ver pessoas que estão no nível de dança que você, eu queria chegar lá, né? Eu acho que tem uma diferença também de quando você está vendo, que você está no presencial, e dependendo do lugar que você está, dependendo do contexto, muitas vezes você tem um modelo. E aí, aquele modelo, ele é colocado como o modelo que se tem que chegar. Mas cada um é único, cada um é singular. Então, ninguém vai ser igual a ninguém. A dança de ninguém vai ser igual a de ninguém. E muitas vezes a gente quer se encaixar num lugar que a gente não cabe. Para mim, a minha experiência na dança dentro da universidade foi assim. Eu queria me encaixar num lugar, mas eu não cabia. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que descobrir o que eu gostava de fazer. Eu tive que descobrir o que era a minha dança. E que não cabia em lugar nenhum. E ok. Né? Então, assim, mas foi todo um processo na graduação para eu ir descobrindo essas coisas. Então, assim, tem uma coisa primordial nessa experiência, que não é você se ligar na forma do outro e você só ter essa percepção do fora, do outro, eu quero dançar igual aquela pessoa. É lógico que a gente se inspira em várias pessoas, né? A gente pode se inspirar, né? E isso vai acontecer o tempo todo. Mas assim, eu não querer chegar lá, eu quero chegar aonde o meu caminho vai me levar. E para isso eu não preciso ter o olhar para fora, eu tenho que ter o olhar para dentro, para mim. Então, você tem que começar, para você chegar nesse lugar da sua sensação, é você se permitir olhar para você. Deita no chão. E o que você sente quando você deita no chão? Tem alguma coisa espetando? O chão é duro? Tem temperatura? O que eu tô percebendo? E é presente, não é uma percepção. Eu preciso viajar, eu tenho que pensar no...
sabe? Tem que transcender no fluxo do infinito. Não, é matéria. Aqui, quando eu deito no chão que está gelado e eu fico arrepiada. E esse chão, eu preciso deslizar o meu pé, não deslizo, porque, eu estou sem meia, vou botar uma meia. Então, assim, é você perceber o seu próprio corpo, as suas próprias necessidades e voltar, não que a gente tenha que fazer só uma dança umbigal, né? É eu, o centro do universo. Mas como que você se olha e se percebe com cuidado, com carinho, sabe? Se acolhendo, né? Não pensando assim, eu nunca fiz dança. E aí? Tem uma coisa muito interessante desse você nunca ter feito dança no sentido de uma dança formal, que você não tem aqueles vícios daqueles modelos pré-estabelecidos, de determinadas técnicas. Então, algumas propostas para você, elas podem estar muito mais... você pode ter um entendimento dela muito mais sensível, porque você não vai colar esse sentido numa forma. Então, muitas vezes isso fala assim, você tem que fazer, você tem que fazer. Não, igual quando o Marcos falou assim, o que eu tenho que pesquisar? Para mim, a pergunta não é essa. Para mim, é o que eu quero pesquisar? Qual é o meu desejo? Porque quando a gente está fazendo uma faculdade de dança, num país que não valoriza a arte, a educação e etc., tem que ter muito desejo, tem que ter muita vontade, porque a gente vai ter que brigar muito, tem que resistir muito o tempo inteiro. Então, o fazer dança, ele é imbatível nesse sentido. Porque a gente não, vou fazer dança, vai ficar tudo lindo. Não, cada dia é você reafirmar o seu desejo de estar fazendo isso, porque cada dia vai ser uma dificuldade que você vai ter que passar. É assim com todo mundo, é assim comigo, assim com você, assim com o Marcos, com todo mundo que resolve fazer dança. Então, assim, é você se deixar ser movido pelo seu desejo e não pensar assim, eu tenho que fazer. Por que fulano falou que eu tenho que fazer essa aula? Ela pode fazer porque ela gosta. Ou então eu posso assistir e achar, eu achei interessante, me interessa, vou passar pela experiência, mas sem ter essa ideia do objetivo de chegar no lugar do outro, mas pensar como que você vai construir o seu caminho e chegar no seu lugar. Acho que é isso. Eu vou finalizar, tá? Obrigada. Bom, não tem nem mais o que falar depois disso, né? A Aline já provou aqui que ela é maravilhosa. Muito importante as falas que você falou, né? E a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo. Temos questões muito profundas que são para ser conversadas ao longo da graduação, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, e até fora da faculdade, né? Então, entre os professores, uma coisa que uma professora me falou, que é a Marilice Mota, outra grande professora da FRJ, é que até os próprios professores aprendem também, né? Então, no mesmo nível, ou da mesma forma não, né? Mas um fato é que todos estamos aprendendo. Você, eu e a Aline estamos todos embarcados nessa jornada aí de se permitir e de autoconhecimento dessa faculdade, né? Então, isso nos tranquiliza um pouco, né? Me tranquiliza, porque não parece que temos que chegar em nenhum lugar. É exatamente isso, né? Estamos todos em processo, estamos indo, né? E eu quero agradecer, Só principalmente... deixa eu falar, deixa eu te interromper. Claro. Nós somos seres inacabados, né? Estamos em processo. E tem uma coisa que para mim é muito forte, é que assim, eu entrei no curso de bacharelado em dança, onde a formação te leva mais para o intérprete criador, para o coreógrafo, mas eu me descobri professora dentro da faculdade. E ser professor é escolher aprender para sempre. Você nunca sabe o suficiente e cada experiência e com cada pessoa que você encontrar e se relacionar, você vai ter um aprendizado diferente. Então é isso, é querer aprender para sempre. Com esses mandamentos aí da professora Aline, né? Eu, da Mancha Estudarte, né? Queremos agradecer a você, público, que está assistindo esse bate-papo, né? É muito importante para nós, justamente porque essa semana é para isso. É para ter diálogo, é para ter troca, é para
olhar para como o outro fala, como o outro dança e como aquilo te afeta, né? Principalmente também quero agradecer ao Enzo por se dispor a estar aqui, né, pela proposta, né? Contribuiu muito aqui. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com você, porque suas dúvidas são únicas, mas frequentam, né, na mente das pessoas, né? E, claro, agradecer a Aline, né, por ter se disposto, né, de doar o seu conhecimento, doar o tempo dela para o nosso bate-papo agora, né? E tenho certeza que vamos ter muitas mais trocas futuramente, né? E acho que podemos finalizar, sim? Então, muito obrigado e até a próxima. Temos que dizer também que esse evento ele foi agraciado com edital ao apoio ao evento do estudante pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Pró-Reitoria 7 de Políticas Estudantis e pelo apoio de Divisão de Esporte, Cultura e Lazer da universidade. Um beijo e até a próxima. Obrigado.